recurso de difusão para mostrar não só a importância desse sujeito, né, a complexidade dele, mas para, digamos, lê-lo de acordo com uma proposta que parte dele. É uma proposta que parte dele e que talvez faça um eco gigantesco no nosso mundo hoje em dia. Do que eu estou falando? Vamos lá, eu vou compartilhar a tela com vocês agora. O tema de hoje, como eu disse, né, epidemia, desespero e anomia, além da guerra, né, problema de Atenas, né, que estava, enfim, envolvida com uma guerra, além da peste que assola, e o uso político que é feito dessa peste, tá certo? Antes de entrar propriamente nesse tema, eu queria comentar com vocês essa passagem que me parece muito, mas muito famosa no Tucídides, e como eu disse, é aquela que está na base da formulação não só ela, muitas outras coisas associadas a ela, mas ela é talvez a parte mais candente da obra que tenha me levado a formular essa proposta. Acho que todo mundo conhece essa passagem, eu vou voltar a ela no último encontro, né, se você olhar lá o programa do último encontro, eu vou voltar a ela por outras razões, mas eu queria destacar algumas coisinhas aqui, por isso que eu deixei também o texto grego aqui apresentado, né? Como eu falei, não é necessário, fiquem tranquilos, né? Quem não tiver conhecimento, eu deixei aqui só para quem realmente quiser comparar. Nessa passagem, Tucídides define algo que a gente poderia chamar de finalidade da própria obra. O que ele espera com a própria obra? Essa passagem, claro, está dentro de um contexto, eu vou retirá-la, né, propositalmente desse contexto, depois eu vou comentar, eu vou me focar estritamente nesse problema da finalidade. O que ele diz, né, que é tão importante, que ecoa até hoje, né? Primeira coisa, o caráter não mítico das ações que eu vou relatar talvez se mostre desagradável à audiência, né? Ele é um sujeito atento ao que nós chamaríamos de história primática, né? Ditos e feitos. Ele não está preocupado com o que a gente chamaria de dimensão metafísica da história, explicações fora do domínio dos fatos. Ele é o sujeito que tenta atentar estritamente às posturas humanas, à realidade nua e crua, né? Talvez isso pareça desagradável. Ele está polemizando com outros historiadores, oportunamente eu comento esse problema, né? O alvo aqui talvez seja Heródoto, talvez seja Helânico, talvez seja Hecateu, não vem ao caso, né? Quantos, né, a despeito do fato da minha história não ser tão agradável, quantos desejarem examinar o que é evidente do passado, né, e há de ser tal ou semelhante no futuro, porque humano, será o bastante, julguem a obra útil. Várias noções importantes aqui, né? O que é evidente do passado. Ele chama isso de tossa fés, né? Examinar o que é evidente, tossa fés scopem, literalmente, fazer o exame daquilo que é manifesto, daquilo que é claro, pensar com clareza. Eu diria que começa aqui, talvez, né, a passagem mais significativa para nós, né? Tucídides é um sujeito que serve de alternativa, entre aspas, para qualquer contexto, né, pensando na proposta do Benjamin, que eu deixei no programa, porque ele é um sujeito que nos auxilia a pensar com clareza. Ele é conhecido, paradoxalmente, como um autor difícil, é talvez um dos autores mais complexos que nos tenha chegado da antiguidade, é um sujeito que escreve de uma maneira própria, ele tem um domínio da língua grega que se compara com poucos escritores. Para fazer uma comparação com o português, Guimarães Rosa seria um paralelo mais imediato. Ele é um sujeito que domina a tal ponto a língua grega que ele faz com que a língua exprima o que ele quer dizer, né, e não o contrário. Ele não usa a língua, ele forja quase que uma gramática e uma língua própria para dizer o que ele quer dizer, tá? Isso tem a sua complexidade, evidente, isso tem a sua dificuldade, né, mas a meta dele, né, quando você entra no pensamento dele, é chegar à compreensão da complexidade disso que ele chama de evidente. A gente vai ver daqui a pouco do que ele está falando, tá? Algo que é evidente do passado e que há de ser tal ou semelhante no futuro, né, em função do que ele chama de to antropina, do seu conteúdo humano, do seu conteúdo propriamente humano, né, porque nós somos humanos, né, nós podemos estabelecer pontes entre o passado, o presente e o futuro, né.
ser alguém útil. Muito cuidado aqui, né? Todo mundo, eu brinco nas minhas aulas, todo mundo em algum momento ouviu a dona Maricotinha dar aquela definição positivista de história, né? Para que é importante conhecer história? Para compreender o passado, iluminar o presente e aprimorar o futuro, com ligeiras variações, né, nessa formulação. Reparem que Tucídides, ele não diz necessariamente, ele pode deixar implícito, mas ele não diz necessariamente que a sua obra vai ter uma utilidade prática. Pode ficar implícito isso de alguma maneira, mas ele não diz explicitamente, olha, é uma utilidade prática, leia aqui e você vai se dar bem no seu próprio contexto. O foco aqui, me parece, é conhecer com clareza o passado e, por extensão, ser capaz de conhecer com clareza o presente e o futuro. Tá? Esse eu acho que é o ponto mais importante, a capacidade de fazer com que a gente olhe para determinados contextos, no caso nosso, no caso, né, seja antecipando, seja reconhecendo, e seja capaz de ver com clareza, tudo bem? Se daí você for capaz de também agir com clareza, né, e, sei lá, se dar bem com clareza, é um outro passo, mas ele não necessariamente endossa ou afirma isso. O ponto principal é o quê? É conhecer, né? O ponto dessa frase está no verbo scopeina, né? Skepsis, a observação, ser capaz de olhar com cuidado, tá certo? Essa obra, diz ele, é uma aquisição para sempre, mais do que uma declamação para ser ouvida no momento. Ou seja, ele tem a consciência de que ele está escrevendo algo para todo sempre. Muito embora seja lá qual for esse todo sempre, não dá nunca para precisar, ele tem a pretensão, sim, né, de escrever algo válido para todo e qualquer contexto. Se isso é algo facilmente transportável do passado para hoje ou não, é um outro problema, eu não vou nem entrar nessa questão, né? Começa pelo próprio problema, a gente vai ver lá na frente, que esse zoantrope não vira muito rapidamente a natureza humana, né? E definir o que é natureza humana é algo que está mais para a metafísica do que propriamente para a história, né? Não tenhamos ilusões. O ponto é, Tucídides é o sujeito que formula, talvez pela primeira vez, essa possibilidade de humanamente ligar as pontas do tempo, né? Tanto o passado, o presente e o futuro, sem necessariamente pensar numa concepção linear nem cíclica do tempo. Ele está apenas postulando um antes, um agora e um depois, ligados pelo seu conteúdo humano. Ora, se ele postulou isso, e nós vivenciamos problemas que me parecem semelhantes não só pelos nomes que eles têm, mas também pelo desenrolar que eles assumem, bem, por que não usar essa proposta dele para também, né, pegar o seu texto como uma alternativa para pensar no nosso próprio contexto, nosso próprio mundo. Foi por isso, como eu tentei explicitar lá no programa, que eu formulei a proposta desse curso. E como eu disse, eu espero que eu seja capaz de demonstrar ainda que uma gotinha, ou pelo menos despertar em vocês, o gosto por se aprofundar na leitura desse sujeito. Posso falar, professor? E, por favor, fique à vontade. Então, esse texto Obrigada, primeiramente. Esse trecho do Saramago me fez pensar nas relações internacionais, o quanto esse conceito de democracia, ele é maleável na atualidade, porque nós podemos enxergar, por exemplo, que existem países não ocidentais que são considerados democracias, mas que, comparadas àquilo que nós entendemos no Brasil como democracia, passa muito longe da nossa realidade. Então, eu vejo que essa construção que ele propõe constante e que deve fazer parte, né, de um diálogo e tudo, ela é necessária. Eu acho um desafio, principalmente para nós, no nosso tempo, e é um dever do qual a gente não pode correr, tentarmos juntos, né, como de forma mundial, global, construirmos a democracia de uma forma mais temperada, onde esses conceitos que a compõem, onde as leis, ou aquilo que está agregado ao conceito de democracia, não seja algo tão desproporcional, vamos dizer assim, né, por não encontrar uma palavra melhor, entre um país e outro, ou entre um continente e outro. Não, ótimo. Como é que você chama? Desculpa, eu vou pedir para todo mundo se apresentar, por favor. Talvez, né? Eu chamo Michele.
Oi, Michele, obrigado pela tua observação, né? Você tocou num ponto, quer dizer, é um nome flexível demais, serve como guarda-chuva para toda e qualquer situação, e, no entanto, né, justamente por isso, né, esse uso indiscriminado traduz um problema talvez mais sério do que parece, né? Do que estamos falando quando falamos de democracia, né? Essa é a primeira questão que eu queria colocar logo de cara, e que o texto do Tucídides nos coloca logo de cara, né? Eu comecei pela peste, mas eu comecei pela peste de propósito, né? Para falar sobre a peste, para entender o problema da peste, o problema da pandemia ou da epidemia, a gente precisa voltar no texto imediatamente anterior dele, Tucídides. Não por acaso eu coloquei para vocês o início da leitura a partir do parágrafo 234, né? O livro 2, parágrafo 34, né? Do que estamos falando quando falamos de democracia? É um problema candente hoje, era candente, para voltar lá no texto, em 1991, né, quando ele foi proferido pela primeira vez, e era candente também ao tempo de Péricles, que é o que nos interessa aqui nesse exato momento, né. Eu deixo as analogias modernas para discussão, né, eu acho que eu não preciso carregar nas tintas, né? Todo mundo consegue montar um quadro de imediato em relação ao que possa estar por trás desses textos, né? Mas o primeiro problema, né, quer dizer, se não houver democracia, não vai haver direitos humanos, não vai haver, talvez, direitos, né? O risco de perda aqui é muito grande se não soubermos ou não tivermos em mente sobre o que estamos falando. Só para voltar, para contextualizar, acabei falando por alto, né? Eu começo pela peste, né? Epidemia, desespero e anomia, mas para falar sobre a peste, não por acaso, eu sugeri que vocês lessem primeiro a oração fúnebre de Péricles, né? O discurso que Tucídides atribui a Péricles e que é uma espécie de panegírico da democracia ateniense. Tudo bem? Então, por isso eu coloquei esse texto do Saramago para startar a discussão, digamos, né? Do que estamos falando quando falamos de democracia? Parece que é uma coisa unívoca, parece que é uma coisa só, parece que é uma coisa que vale, né, atemporalmente, né? Vale para todos os países, em todos os contextos. E quando a gente vai na prática ou na teoria, a gente vê que não é bem assim. Professor? Oi, pois não, fique à vontade. O Luca, tá? Eu tenho uma dúvida aqui, só para retomar rapidinho, que eu fiquei... Manda, por favor. Quando você diz que, Tucídides, na verdade, diz que Péricles é a voz do império e que esse seria o ponto alto da democracia ateniense, eu fiquei com um pouco de dúvida com relação ao diálogo da democracia. Eu queria saber, assim, as pessoas mais pobres, as menos abastadas, elas tinham uma real representatividade nesse jogo político, ou tinha alguém que as representasse, ou isso, na verdade, não existia, era mais voltado para os grandes, enfim, para as pessoas que eram mais abastadas? Essa é uma ótima pergunta, né? Nesse século V, nós temos poucos registros, poucas informações concretas da real representatividade na eclesia, na Assembleia Ateniense, né? Tudo nos leva a crer que os grupos mais poderosos faziam os seus interesses passarem por meio dessas classes médias ou pobres que participavam da Assembleia. De que maneira? Imagine um sujeito que é empregado do agronegócio, um sujeito que é empregado de alguém que é um grande empresário no Pireu, né? Para você participar da Assembleia, você precisava ter tempo livre para ir até a Assembleia. Você precisava ter tempo livre para, num determinado dia da semana, ir até a Assembleia e votar pessoalmente, né, por alçada de mão, ou participar dos debates, enfim, para estar presente na Assembleia e se fazer ouvir. Tenta imaginar, um grande proprietário de terras, ele vai dar folga para quem? Para quem vai votar contra ou a favor dele? Ele vai dar folga em que dias específicos? Em dias que vão ser debatidas questões que ele já sabe de antemão, porque a Bulé prepara a pauta da Assembleia, ou em todos os dias do ano para que o seu empregado possa participar mais da Assembleia do que da sua própria fazenda? Vocês entendem onde eu quero chegar? Então, se por um lado, veja como a coisa é complexa, se por um lado, né, a representação social, ela é, entre aspas, igualitária na Assembleia, todos os cidadãos, né, com aquelas restrições que eu falei, se por um lado todos os cidadãos podem participar da Assembleia e se fazer ouvir,
Por outro lado, quais são os cidadãos que têm, de fato, condições de poder estar na Assembleia no dia certo, na hora certa, para votar pela decisão que, muitas vezes, não é a decisão que o beneficia diretamente, mas sim a mão que o emprega. Percebe como é uma cadeia permeada por várias camadas intermediárias? Só para dar um exemplinho bobo, só para fazer uma aproximação boba. Vocês já ouviram falar da chamada teoria do trickle-down? A ideia de que, é uma ideia, enfim, fez sucesso na década de 80, 70, 80, anos Reagan, anos Thatcher e companhia. O que é o trickle-down? É o gotejamento de cima, né? Em bom português, vocês, né, quando eu matar a coisa em português, vocês vão identificar automaticamente. Se os ricos estão ganhando dinheiro, isso é bom. Por quê? Porque eles vão gerar mais empregos, mais investimentos, ou seja, vai gotejar para baixo esse dinheiro. Esse dinheiro vai ser revertido embaixo. Senhores, lamento desapontá-los, mas esse pensamento tem mais de 2.500 anos. Ele não é uma criação do liberalismo, do neoliberalismo da década de 70, 80. Esse pensamento é mais velho que anda para frente. Ele já está em prática exatamente na Assembleia Ateniense. Não só de Atenas, em várias outras cidades do mundo antigo. Você libera os seus empregados ou os seus cidadãos, não sei, nos dias certos, e somente aqueles que tomariam as decisões alinhadas com o seu próprio pensamento. Ah, Breno, você está dizendo então que era só isso que acontecia, era manipulação pura e simples? É claro que não. Você tinha pessoas, a Atena não é formada só por empregados do agronegócio ou por empregados dos empresários do Pireu, de banqueiros e tudo mais. Você tinha uma população autônoma dentro da cidade que também respondia por si própria. Você tinha uma classe média, digamos, grande, sei lá, pensando nos sujeitos contratados por Péricles para construir o Partenon. Classe média essa que ia desde o arquiteto que planejou o Partenon, que não era ninguém pobre, muito pelo contrário, desde o arquiteto, desde um Fídias, que esculpiu a estátua de Atenas, que esculpiu, eu não lembro se Fídias era cidadão, mas eu tenho quase certeza que era, enfim. Você tinha desde um sujeito riquíssimo, ligado a essas obras, até um cidadão paupérrimo como Sócrates. Para quem lembrar, Sócrates era, se gabava, usava isso como defesa, inclusive, quem lembra da apologia do Platão, eu sou pobre. Eu sou um cidadão, mas eu sou pobre. A maior prova da minha idoneidade é a minha pobreza. Mas você tinha uma faixa enorme de cidadãos que participavam da Assembleia com convicções totalmente distintas. Mas isso, entretanto, não excluía o fato de que, se desejado e necessário, grupos muito poderosos eram capazes de interagir com a Assembleia, fazendo passar os seus interesses. A gente vai ver no quarto encontro também. Se alguém já teve curiosidade de ler aquele textinho que eu sugeri, sobre os golpes de 411, sobre o golpe de 411, você tem grupos em Atenas chamados de retaireia, são grupos, literalmente, de... como é que a gente chama isso hoje em dia? Não é facção, não é milícia também, é algo muito parecido, mas não é no mau sentido, são grupos de interesse formados por pessoas ricas, que conseguem influir diretamente, tanto nos tribunais quanto nas assembleias. Mas são pessoas que recrutam outras pessoas, seja mediante pagamento, seja por influência, lobby boa, são grupos que fazem, grupos de lobistas, são grupos que fazem lobby, e conseguem interferir diretamente na Assembleia, por meio dessas populações submetidas ou empregadas que dependem de alguém mais forte. Até hoje, pensem os exemplos escrotos que a gente conhece aí, em determinados estados do Brasil, que eu prefiro não nomear, porque isso vai ficar gravado e pode dar problema. Mas pensem nos grupos escrotos, nos donos de lojas de muito bom gosto, que tem Estátua da Liberdade na frente e tudo mais. Pensem em pessoas bem decentes como essas, que obrigam seus empregados, para não usar uma palavra mais violenta, pensem em pessoas como essas que obrigam seus empregados a votarem em determinados candidatos tão escrotos quanto eles, justamente, isso é uma forma de você fazer lobby e pressionar essas populações a participarem de acordo com os seus interesses, como se esses interesses seus fossem os mesmos delas. Essa ideia é tão antiga quanto desde que o mundo é mundo, já está... Muito embora a gente não consiga rastrear isso pelo texto de Tucídides, ele dá poucas indicações de como isso funcionava, vão aparecer lá no livro 8º, não aqui. Muito embora a gente não consiga rastrear isso pelo texto de Tucídides, a gente consegue rastrear por outros textos. A gente consegue, talvez, por
pela arqueologia, muitas vezes, né, quando você tem a indicação, né, de Aquidemos pertencia a cada cidadão, né, de onde vinha cada cidadão, né, como que ele votou ou não numa assembleia, dos poucos registros que a gente tem, você consegue fazer, retraçar informações como essas, tudo bem? Então, quer dizer, é uma democracia que, por ser direta, ou a despeito de ser direta, é difícil dizer, né, ela amalgamava como representação social uma série de grupos. Agora, o fato de ter uma série de grupos presentes na Assembleia não significava necessariamente que você tinha todos esses grupos igualmente representados. Você tinha grupos que votavam de acordo com interesses próprios e alheios. Né? Qualquer semelhança com a atualidade talvez não seja mera coincidência. Eu não quero fazer tabula rasa do passado, eu não quero, né, dizer que Tucídides escreveu para nós, seria um exagero tremendo, mas, como toda história, né, o pessoal está tirando o saco, moçada, contenha-se, né, vamos, enfim, deixa para lá. Né, mas como toda história é história contemporânea, a gente só vai ao passado porque movido por uma vontade do presente, né, porque movido por um interesse do presente, não tenhamos ilusões, eu estudo o passado pelo passado, bom, até isso é uma motivação do presente, né, até isso é uma motivação política causada pelo presente, não tenhamos ilusões, né, quem ainda tiver alguma ilusão do tipo, bem, digamos, né, precisamos conversar sobre o Kevin, né, enfim, como toda história é história contemporânea, em algum sentido, né, não tem como a gente não ver determinadas semelhanças que muitas vezes são chocantes, né, como que problemas de 2.500 anos permanecem ainda não equacionados ou repetitivos e causando todos os transtornos. Responde de alguma maneira a tua observação? Entendi. Muito obrigado, viu, professor? Não por isso, senhores, fiquem à vontade, mandem bala. Vamos voltar lá para o Tucídides? Já deu para fazer um mini break informal aí, alguma coisa assim? Então vamos lá. Rapidinho, professor. Pois não, diga lá. Quem fala? Ainda dá tempo. Meu nome é Sara. Oi, Sara, diga lá. Teve uma parte que me prendeu mais nessa questão da anarquia, foi a perda dos costumes religiosos, porque o Péricles, na maior parte das construções dele, grande parte delas eram dedicadas aos deuses, o Partenon, inclusive, né, a Atena, e no texto do Tucídides eu vi sobre, tipo, ter uma perda do temor e dos rituais relacionados à parte religiosa. E eu também sou da história, então, e a parte da minha pesquisa é isso, eu queria saber se você tem alguma coisa para indicar, ou que fale mais sobre isso, inclusive. Nossa senhora, não é o meu campo, mas sobre religião grega antiga, minha cara é o que não falta, tem material para burro, assim. Vamos conversar depois, tem muita coisa, e eu vou te indicar uma pessoa, não sei se você conhece a Camila Diogo de Souza, ela tem um canal aqui no YouTube, chama Tafos. Eu estou colocando aqui no chat para vocês. É um grupo de estudos, o Tafos, sobre rituais funerários. Ela é arqueóloga, né, ela trabalha exatamente com rituais funerários e essa relação sobre como a religião tocava na vida cotidiana. Eu diria que melhor, conversa direto com ela. Melhor coisa, escreve para ela, depois, assim que acabar, fica uns 5 minutinhos, eu te passo o contato dela, tal, ela com certeza pode te dar muito mais coisa além do que eu deixaria contigo. Tá bem, muito obrigada, viu? Desculpa interromper. Não, tranquilo. Só para não perder o gancho. Não, tranquilo, maravilha. O primeiro texto que eu gostaria de colocar para vocês, para a gente começar a pensar algumas cositas, é esse texto que não sei se é tão conhecido, né, mas paradoxalmente é um texto de 1991, é uma das últimas conferências do José Saramago pronunciada em Sevilha, um texto em que Saramago reflete sobre o problema da democracia no mundo moderno. E lá no finalzinho, ele escreve esse parágrafo que eu destaquei para vocês, né. Depois de apresentar uma série de pepinos, ele não toca em Tucídides, ele começa com Aristóteles, com a política. Lá no finalzinho, né, arrematando o seu argumento, ele nos diz, em relação à democracia como problema, a democracia como poiesis, né, a democracia como uma construção permanente.
como algo necessário de ser debatido e construído ou reconstruído todos os dias. Eu acho que todo mundo deve ter tido acesso também ao livro Apoia-se da Democracia, que eu menciono no programa, né, um livro, um material que eu organizei com os colegas anos atrás, né, e que tem justamente essa preocupação por trás. Né. Que fazer, então? Deixar de considerar a democracia como um dado adquirido, definido de uma vez e para sempre intocável. No mundo que se habituou a discutir tudo, uma só coisa não se discute, precisamente a democracia. Discutamo-la, meus senhores, discutamo-la todas as horas, discutamo-la em todos os fóruns, porque, se não o fizermos a tempo, se não descobrirmos a maneira de a reinventar, sim, de a reinventar, não será só a democracia que se perderá. Também se perderá a esperança de ver um dia respeitados neste infeliz planeta os direitos humanos. Não sei como vocês encaram esse texto. Se alguém quiser falar alguma coisa, por favor, se manifeste. Né? Mas eu diria que, no mínimo, é um texto de arrepiar, né? sem metáfora, digamos. Né? Do que estamos falando quando falamos de democracia? Parece que é uma coisa unívoca, parece que é uma coisa só, parece que é uma coisa que vale, né, atemporalmente, né, vale para todos os países, em todos os contextos. E quando a gente vai na prática ou na teoria, a gente vê que não é bem assim. Muito bem, aqui está o texto. Como eu falei para vocês, eu ia, né, já direto recortar a passagem que me interessava, né, o texto começa nesse parágrafo 32, 34, 65, significa livro 2, né, o primeiro número é o livro, o segundo número é o parágrafo, o terceiro é o parágrafo final, então parágrafo inicial 34, parágrafo final 65. Se for uma anotação como essa, separada por ponto e não um traço, é livro 1, parágrafo 22, trecho 4 desse parágrafo 22, tá certo? Se tivesse um traço aqui, seria 22 a 24, né? Como é um ponto, é o trechinho 4 desse parágrafo 22, tá? É uma espécie de hierarquia na notação do livro. No caso aqui nós temos, né, livro segundo, para ficar nessa edição, livro segundo, parágrafo 34. Tá certo? Esse trecho que começa nesse parágrafo 34 é o trechinho famoso conhecido como oração fúnebre de Péricles. Vamos dar o contexto, então vamos, né, voltar um pouquinho na Atenas do século V e comentar o que estava em jogo. A Guerra do Peloponeso foi uma guerra, né, que colocou Atenas e Esparta em choque entre si, e foi uma guerra, em bom português, pelo domínio da Grécia, né, para ver quem conseguia a hegemonia sobre a Grécia. Como toda guerra de proporções catastróficas como essa, né, acabou por, né, ter como consequência uma espécie de enfraquecimento mútuo, né, e parece uma piada meio de mau gosto, mas com um certo tom de verdade. Desde então a Grécia nunca mais se reergueu, né, desde 404, né, com o fim dessa guerra até os dias de hoje, a Grécia pula de crise atrás de crise por N razões. Enfim, esse discurso atribuído a Péricles, né, se Péricles de fato, né, pronunciou ou não, é um outro problema. Esse discurso que Tucídides atribui a Péricles seria um discurso feito em homenagem aos soldados que morreram no primeiro ano da guerra. Tá? Péricles era, então, a principal personalidade política de Atenas, né, ele era estratego, já vinha sendo estratego, todo mundo já deve ter ouvido falar em algum momento do século de Péricles, né, Péricles é o sujeito que se apropria do tesouro da Liga de Delos e usa esse tesouro como uma espécie de New Deal ateniense, digamos assim, né, ele usa esses fundos para promover um programa de obras públicas que empregou muita gente, né. Que obras públicas são essas? A própria construção da Acrópole, do Pártenon, né, da Acrópole não, mas dos templos da Acrópole, do Pártenon é o exemplo mais candente, talvez, né, os propileus, né, do Pártenon, o Odeon de Péricles. Não sei se alguém tiver curiosidade, jogue no Google Earth, né, Atenas, né, você consegue ver em 3 dimensões essas construções, né. Péricles, ele usa esse dinheiro para embelezar a cidade e, ao mesmo tempo, gerar emprego, né, dar emprego para aquela multidão de habitantes, de cidadãos que não necessariamente teriam outros meios de renda,
né, exceto ou se dedicar à agricultura, concorrendo com mão de obra escrava, portanto, preço do salário muito baixo, né, ou pequeno comércio, extração de metais ao sul de Atenas e assim por diante. Tá? Péricles é um sujeito que age mais ou menos, bem mal comparando, uma espécie de grande promotor de obras públicas em Atenas no período. Enfim, Tucídides atribui a ele esse discurso, né, em homenagem aos soldados mortos no primeiro ano. Acontece que esse discurso, se você ler ele com cuidado, você vai ver que ele não é apenas um discurso para os soldados, ou sobre os soldados mortos. Se nós fizermos um pequeno salto, né, e formos ao parágrafo 37, nós vamos ver que, de imediato, né, tão logo ele falou das pessoas, ele constata, não basta falar das pessoas sem falar da cidade, do regime de governo, da politeia, né, a palavra grega, né, do regime de governo, né, do regime de vida, melhor dizendo, que deu origem a essas pessoas, que fez com que esses homens fossem tão valorosos a ponto de merecer um discurso pela sua morte. Não por acaso, entre os parágrafos 37 e 42, nós temos aquilo que é conhecido como o elogio da democracia ateniense. Acho que todo mundo já deve ter ouvido essa expressão. Agora, a primeira pergunta que vem de cara, que democracia é essa? De que democracia nós estamos falando quando falamos de democracia ateniense? E eu vou mais além. Existia uma única democracia ateniense, uma única noção de democracia? E eu arriscaria dizer que não. Nós temos várias noções de democracia conflitantes. Então, para a gente entender, né, o que está por trás desses 5 parágrafos, e depois ver o que significou a peste, eu vou colocar 3 pontos de vista diferentes para vocês. O primeiro ponto a gente encontra lá na obra de Heródoto, né, um historiador que viveu uma geração antes de Tucídides. Ele é um pouquinho mais velho que Tucídides. Tucídides nasceu por volta de 460 a.C., a gente não sabe exatamente a data. Heródoto é o sujeito que teria nascido 20 anos antes, talvez contemporâneo, pouca coisa, né, anterior, né, mas é um sujeito que ficou famoso, cuja obra ficou famosa por ter escrito uma geração antes de Tucídides. Lá na obra de Heródoto, se a gente for ao livro 3º, nós vamos encontrar uma peça chamada Debate Persa, né, em que 3 nobres persas debatem regimes de governo, e um deles defende a democracia, um deles, chamado Otanes, defende a democracia como a melhor forma de governo para os persas. Vejam que coisa, né? Os persas debatendo, tudo bem? Tá? Tem todo um problema por trás sobre para quem Heródoto estava escrevendo, as influências atenienses nos modelos de Heródoto, eu não vou entrar nisso agora. O fato é que o modelo de democracia proposto ali por Heródoto é um modelo de regime de governo que não tem propriamente um programa por trás. Esse é o ponto principal. Se você olhar aquele texto de Heródoto, você vai constatar que democracia para Otanes é o regime de governo que entrega o poder nas mãos do povo como contraposição ao poder concentrado nas mãos de um só. A democracia, portanto, é simplesmente, entre aspas, lógico, o regime oposto ao da tirania, né, ou da monarquia, né, em grego o governo de um só, monarchos, né. Para Otanes, né, e talvez para Heródoto, democracia é aquilo que se opõe à tirania. A democracia seria a dissolução do poder nas mãos de várias pessoas, ao passo que tirania seria o quê? A concentração de todo o poder nas mãos de um só. Tá? Se nós dermos um salto de uma geração para frente de Tucídides, a gente vai encontrar em Xenofonte, um historiador que veio uma geração depois de Tucídides, né, foi discípulo de Sócrates, amigo de Sócrates, aquele mesmo Xenofonte que escreveu o Banquete de Sócrates, Apologia e tudo mais, né, contemporâneo de Platão. Você vai encontrar em Xenofonte, nas Helênicas, uma frase muito significativa. Né? Nas Helênicas de Xenofonte, que é uma espécie de relato histórico a partir de onde Tucídides parou, né? A história de Tucídides tem 8 livros, né? Ela acaba no ano de 411 a.C., a guerra se estende até 404, e Xenofonte é o sujeito que pega de onde Tucídides parou em 411 e continua a narrativa até meados do século IV a.C. Bem, na narrativa de Xenofonte, nós temos uma cena, que é o chamado processo das Arginusas, né, em que vários comandantes atenienses são processados
por não terem feito o que teria sido mandado eles fazerem, né, todo um imbróglio jurídico ali, e no meio desse processo nós temos um seguinte episódio, né, a multidão de cidadãos reunidos na Assembleia, eles querem fazer passar uma determinada medida, né, e existe uma oposição, e essa oposição se manifesta de forma mais ou menos veemente. E algumas pessoas da multidão de cidadãos de Xenofonte gritam o seguinte, que seria uma coisa terrível não permitir que o povo pudesse fazer o que quer fazer, né? Por trás dessa frase de Xenofonte, a gente consegue ler uma outra concepção de democracia, que talvez tenha explodido a partir do fim da Guerra do Peloponeso. A ideia de democracia não apenas como governo do povo, mas como um governo que permite ao povo fazer qualquer coisa que ele queira, tá certo? Reparem que, de democracia como oposição à tirania, né, nós temos uma concepção, de democracia como governo do povo, que pode fazer o que quiser, nós temos outra, tá certo? Em nenhuma delas há um projeto, me parece que há apenas uma constatação, né? Democracia é X ou democracia pode ser entendida como Y. É com Péricles, é com esses 5 parágrafos de Tucídides que a gente vai ver uma democracia apresentada como uma forma de projeto, né, como um projeto de vida, muito mais do que como um regime de governo. A democracia apresentada, eu arriscaria já, adiantando o que eu ia falar, a democracia apresentada como um projeto humanista, né. Se vocês chegaram a olhar esse texto, nós temos aqui, me parece, uma fusão entre a democracia apresentada como um possível melhor sistema político e, ao mesmo tempo, como talvez o melhor modo de um homem se manifestar eticamente. É uma democracia fundamentada na coragem, uma democracia fundamentada no uso do dinheiro para o cultivo da arte, por exemplo, né, uma democracia fundamentada no uso do dinheiro como forma de esclarecimento e não como modelo de guerra e tudo mais. Quer dizer, uma democracia que tem como finalidade o ser humano e não o culto ao poder, muito embora, né, o texto de Tucídides, como eu disse no começo, ele é extremamente complexo, ele permite várias leituras, e se a gente não tomar cuidado, você pode ler também esse texto como se fosse uma coisa negativa. Não estou aqui, já digo de saída, não estou aqui nem defendendo, nem atacando Péricles, muito menos Tucídides, não me interessa fazer juízo do passado. Como eu disse no começo, eu queria só colocar o texto de Tucídides como um paralelo, como um subtexto para a nossa própria realidade. Julgar o passado é mais ou menos como julgar uma estátua, né? Colocar a estátua no tribunal. Não sei se, né, tem lá muito sentido, muito embora os movimentos para derrubadas de estátuas tenham os seus propósitos. Isso é uma outra questão que talvez a gente entre num outro carnaval, tá? Agora eu não sei se vale. O meu ponto é, entre essas duas concepções de democracia, uma democracia que só se opõe à tirania, uma democracia que seria uma espécie de poder esgarçado, né, quer dizer, pode-se fazer o que quiser, nós temos uma democracia como projeto, né, se bom ou ruim, se melhor ou pior, se embasado na guerra ou não, é um outro pepino, mas é uma democracia descrita como um projeto. Eu destaquei alguns trechos aqui para vocês, se alguém quiser, se alguém porventura tiver destacado outros, fique à vontade também para comentar, né? Me interrompam como quiserem, né? Logo eles põem essa democracia como modelo para todos os demais helenos, né? Como algo a ser imitado muito mais do que algo copiado de alguém, né? É uma democracia em que todos são iguais perante a lei do ponto de vista privado. É uma democracia muito próxima, nesse sentido, da democracia liberal, né? Não tanto do que nós chamamos de democracia ou extremada ou outras formas de democracia. Meu ponto é, vocês percebem como ele vai afunilando já nessas duas frases, ele vai afunilando um determinado modelo de democracia que não por acaso vai fazer um sucesso tremendo a partir do século XIX, quando esse texto vai começar a ser relido e proposto como o modelo de democracia para o mundo moderno, né? É uma democracia que na esfera pública faz com que o indivíduo seja promovido pelos seus méritos, muito mais do que por situações
fortuitas, né? Essa palavra soa meio repulsiva para nós hoje em dia, né? A meritocracia, ela vem de um texto cômico, a gente sabe que tem N problemas por trás dessa postura, mas a ideia talvez já esteja semeada aqui, né? A ideia de que na esfera pública, né, é o valor, a axios, ele diz no grego, né, do indivíduo, o mérito, que faz com que ele tenha acesso a postos honrosos, né? Pobreza não é problema, por aí vai. Né? É uma democracia em que os seus cidadãos não se ressentem, porque eles se veem parte de um mesmo mecanismo, eles se veem parte de uma mesma engrenagem, digamos assim. Tá? Depois de apresentar, né, as linhas mestras dessa democracia, né, ele está mais preocupado com o viés, vamos chamar de ideológico dessa democracia, com a narrativa dessa democracia, como ela pode servir de argumento, né, de um projeto. Ele está mais preocupado com isso do que propriamente com a esfera institucional, não é o que está em jogo, né? Ele não vai descrever o que é um buleautério, o que é uma assembleia, o que é um tribunal, né, como é que o cidadão age, assim por diante. Depois de descrever as linhas mestras nesse parágrafo 37, no parágrafo 38, ele começa a falar por que essa democracia é boa, né? Por que ela visa, por que ela tem o ser humano como meta, por que ela é uma coisa valiosa, é algo que deve ser preservada. Primeiro, porque ela foi capaz de promover entretenimentos para as horas de folga, entretenimentos compatíveis com a dignidade da cidade, né? Vou pular um pouquinho, se nós formos para o 39, né, essa democracia ela é capaz de fazer com que os nossos cidadãos sejam superiores aos seus adversários na guerra. Não nos esqueçamos, Atenas está em guerra contra Esparta, né, o primeiro ano dessa guerra, o primeiro conflito. Tá? É uma democracia que mantém a cidade aberta para todo mundo, né? Todo mundo pode vir e olhar, né? Uma democracia pautada, ele vai dizer, na coragem, né? Não necessariamente, não é algo que precisa ser escondido, é algo que pode ser visto por qualquer pessoa, e isso não causa problema, né? É uma democracia fundada na educação do indivíduo, e não é algo imposto, né? Não é, uma democracia imposta é uma contradição nos termos, evidentemente, mas é uma democracia que se funda na valorização da educação, né? Na valorização de algo que possa formar o indivíduo desde o seu íntimo, né? A coragem, a esfera ética, até a participação política, né? E gera um indivíduo cuja coragem resulta mais dos modos de viver do que da compulsão das leis. Quer dizer, o indivíduo é corajoso porque ele sabe que a coragem é melhor do que a covardia. É um indivíduo que faz o que faz, não porque é uma obrigação, não porque, né, ele, entre aspas, não participa da vida pública porque seja obrigado, mas porque ele vê nisso a única forma de você chegar a uma situação de equidade, uma situação de liberdade plena, né, a submissão às leis como liberdade plena, uma ideia que vai reaparecer depois no século IV com Aristóteles, por exemplo. Tá? Uma democracia que promove a beleza, né, que usa a riqueza, como eu disse para vocês, como uma oportunidade, né, para a ação, uma oportunidade, né, como o próprio Péricles fez, de embelezar a cidade e assim gerar emprego para uma determinada faixa dos cidadãos. Né. É uma democracia que se fundamenta no debate, né, na crença de que não é o debate que é um problema para a ação, e sim o fato de não se estar esclarecido pelo debate antes de chegar a hora da ação. O problema não é debater, né, debate nunca é problema, debate é sempre bom, né, o problema é não estar esclarecido antes de agir, né, o problema, conversar nunca é um problema, tá certo? Se esclarecer nunca é um problema, o problema é fazer as coisas de modo cego, né, é pressupor saber o que não se sabe, dar o passo maior que a perna, que é justamente o que Atenas vai fazer, tá certo? Ao longo da guerra. Eu vou chegar nisso daqui a pouquinho. Né? É uma democracia que se fundamenta na sua própria generosidade, né? Uma democracia que, por toda essa somatória de fatores, claro, tem dinheiro envolvido, né? Atenas não vive do nada, não foi construída sobre as nuvens, né? Mas é uma democracia que se gaba de poder se doar muito mais do que receber favores. Né? É uma democracia cuja confiança do indivíduo se fundamenta na sua própria liberdade e não no cálculo da vantagem. Né? Não é um mundo do jeitinho, né, o cálculo da vantagem, né, mas sim um mundo da ação livre, espontânea e fiada, né, no fato de que ela pode ocorrer porque ela se dá, entre aspas, no melhor dos mundos
possíveis, tá? Tem muito de idealismo aí? Tem muito de idealismo, como eu disse, se Péricles pronunciou, enfim, esse discurso não é um outro problema, né? Tucídides está, pela boca dele, talvez, construindo um modelo, tá? Esse é meu ponto maior, como ele disse no começo, né? É um paradigma, né? É um exemplo, é um modelo, tá? Para resumir, o que ele diz? Aquela frase que eu acho que todo mundo conhece, né? Nossa cidade é a escola de toda a Grécia. E a palavra que ele usa no original é muito forte, né? É mais do que escola. Ele diz, nossa cidade é a paideusis de toda a Grécia. Literalmente, a formação. A nossa cidade é um misto de motivo de formação, motivo de admiração, é uma espécie de base formadora de toda a Grécia. Nós somos o exemplo para toda a Grécia, tudo bem? É uma cidade que almeja ser autossuficiente. É uma cidade cuja potência pode se ver pela verdade pragmática, pode se ver pela realidade, não necessariamente por qualquer modelo de idealização. Imagina que ele estivesse pensando nas próprias construções, na potência naval de Atenas, como ele vai falar depois, né, a questão do Império Ateniense, eu vou retomar isso mais para frente, tá? Mas é uma cidade cuja potência é algo perceptível. Né? Chega ao ponto de dizer, não precisamos de um Homero para cantar nossas glórias. Vejam a audácia dessa frase. A gente não precisa de um poeta que venha nos contar o que fazer ou o que não fazer. Pelo contrário, né? A nossa cidade fala por si. Né? Ela é algo tão potente que ela se impõe pela sua própria força. E aí vem uma frase complicada. A partir desse trecho, o discurso começa a ficar, né, assumir um tom que para nós, filhos do século XX, pode ter outras cores, né? Compelimos todo o mar e toda a terra a dar passagem à nossa audácia, e em toda parte plantamos monumentos e morredouros dos males e dos bens que fizemos. Quer dizer, é uma democracia que serve como modelo positivo para um lado, mas se também tiver que ir para a guerra, não hesitemos. Né? É difícil não ver aqui o Péricles vestindo uma fantasia de águia americana, né? O ramo de oliveira numa mão para a paz, né, e as flechas na outra para a guerra. Vocês percebem um paralelo onde eu quero chegar? Não por acaso esse texto fez tanto sucesso a partir do século XIX, quando ele começa a ser recuperado e a chamada democracia liberal começa a ser mais fundamentalmente formulada, digamos assim, tá? Pulemos um parágrafo, quem quiser fique à vontade. Né? Parágrafo 43, ele arremata o texto de uma maneira muito curiosa, né? Contemplai diariamente a grandeza de Atenas, apaixonai-vos por ela. Essa frase é tensa, né? Para quem se lembra de episódios nefastos do século XX, né, a contemplação do Estado pelo Estado, né, o Estado como centro, né, da obsessão quase erótica, né, apaixonai-vos por ela, no original tem uma conotação erótica por trás dessa frase. Para quem se lembra dos episódios nefastos do século XX, isso daqui está a um passo do totalitarismo. Uma frase dessa caberia perfeitamente na boca de ditadores e malucos de plantão, que é uma praga que nunca falta. É uma praga que está sempre pululando por aí. Agora, reparem que dá para se ler também essa frase em chave positiva. Se essa democracia que ele descreveu, se esse projeto que ele descreveu é algo tão capaz de fomentar esses valores que ele acabou de arrolar nos parágrafos anteriores, bem, como não se sentir impactado por ela? Né, como não desenvolver por ela uma emoção que é positiva? Né, uma emoção está no campo da positividade, não é ódio, pelo contrário, é o exato oposto. É uma democracia que fomenta o amor, é algo valorizável, tudo bem? Então, de novo, é um texto de uma densidade tremenda. Você pode ler pelo lado nefasto, se você quiser, e você pode ler também pelo lado positivo, pelo lado de um programa pelo qual vale a pena viver ou morrer. Tá? E arremata dizendo não se representa que é melhor, a ponto desses homens terem dado sua própria vida por ela, né? E fecha com uma frase que é intraduzível, eu teria que voltar no grego aqui, não vou entrar nisso com vocês, né? Mas ele diz lá, né? Usem esses homens como exemplo, tendo em vista que felicidade é liberdade e liberdade é coragem, né? Tem um jogo de linguagem por trás do grego, né? Oportunamente, quem quiser eu comento, né? E não vos preocupeis com os perigos da guerra. Vejam, felicidade é liberdade, liberdade é coragem. Né? Esse pequeno excertozinho, se vocês quiserem, é uma espécie de mini definição das democracias liberais da nossa modernidade, com ligeiras variações. Né? Você é feliz porque você é livre,
e por ser livre você é corajoso, ou vice-versa. Você pode ler de trás para frente como você preferir, né? Você é corajoso porque livre, e livre, portanto, feliz. Tudo bem? Isso é uma espécie de síntese dessa democracia como projeto, quer dizer, ela é algo politicamente louvável porque eticamente bem fundamentada, se a gente quisesse resumir tudo numa frase. Tá? É algo politicamente admirável porque eticamente ela se assenta sobre valores positivos como coragem, liberdade e amor. Tá? É mais ou menos isso que está por trás desse programa de Péricles, né? Permeando tudo isso, uma palavra que recorre nesse texto não por acaso. É uma democracia fundada na educação do indivíduo, ela é formadora da Grécia, a educação do indivíduo é fundamental, né? O debate está no centro, né, da promoção dessa democracia, a eclesia, onde os cidadãos se encontram em debatem questões públicas, né, é talvez a instituição mais importante dessa democracia. Para nem dizer que em praticamente todas as instituições de democracia ateniense, se a gente quiser entrar no discurso sobre as instituições, todas elas são fundamentadas no debate. Né? Todos os tribunais envolvem um grande número de pessoas. Né? As assembleias, né, a bulé, tanto a bulé quanto a eclesia, envolvem um grande número de pessoas. Né? Todos os conselhos, né, a todo momento debate-se tudo, em bom português. Essa democracia de Péricles, ainda que seja vertida como um projeto já concluído, ela coloca em prática aquilo que o Saramago havia dito para nós no comecinho, tá certo? Ela é uma democracia que, entre aspas, é apresentada como algo tão bem fundado, justamente porque ela está em permanente diálogo consigo própria, ela está em permanente reproposição, tá certo? O que vocês acham? O que vocês deixam de achar? Quero ouvir vocês um pouquinho, né? Se isso suscitou algum pensamento. Estou vendo aqui no chat, tem tem várias observações. Eu não sei se eu vou conseguir responder a todos. A gente podia fazer talvez uma sessão extra depois se esses encontros valerem a pena, a gente faz uma sessão extra só para responder o que ficar no chat, né? Porque, ou se der, enfim, vai respondendo aqui, tá? Não ocorreu nada para vocês esse texto? Não suscita nada? Muito bem, então vamos lá. Muito interessante, até aqui tem muito de idealizado, como eu disse, né, dificilmente a gente vai constatar isso na prática, mas tem um outro detalhe que eu gostaria de para o qual eu gostaria de chamar a atenção de vocês e que vai aparecer já já, não vai demorar muito para ele dar as caras. Esse projeto de democracia colocado na boca de Péricles, ele atende a um determinado grupo social dentro de Atenas. Né? Que grupo social é esse? Mas é difícil definir os grupos sociais que vivem dentro da cidade nesse comecinho da Guerra do Peloponeso. Mas se a gente fosse fazer um esquema bem rápido e bem simples, eu diria que você tem mais ou menos 3 grupos razoavelmente bem definidos. Primeiro, né, os grandes proprietários de terras, os ricos que vivem, né, o agronegócio ateniense, digamos assim, né, o agronegócio que habita em torno da cidade de Atenas, em torno das muralhas, na chamada Hora, né, chamado campo ateniense, que vive, né, do agronegócio, vive da exportação de azeite, vive da exportação de lã, muitas vezes, produtos ligados à terra, e que, digamos assim, muitas vezes foi associado a simpatias com os espartanos. É um grupo com uma tendência mais oligárquica do que democrática, provavelmente dita. Do outro lado, você tem uma outra parcela de pessoas muito ricas, que são os grandes empresários atenienses, os grandes banqueiros, né, que vivem, sobretudo, no porto do Pireu, né, que fazem negócio a partir do porto do Pireu com todo o Império Ateniense, aquele império que Atenas dominava, né, no Mar Egeu e para além, né, querendo estender para além. Dominava praticamente todos os mares em torno da Grécia, né, sobretudo o Mar Egeu, né, as ilhas do Egeu.
No meio desses dois estamentos ricos, dessas duas classes de cidadãos ricos, reparem que eu estou falando só de cidadãos, né, para um ateniense, né, escravos, mulheres, crianças, estrangeiros não contam como cidadãos, eles não têm direitos políticos, tá? Então, no meio dessas duas classes de pessoas ricas, nós temos o que um ateniense chamaria de o povo, né, os pobres. Agora, cuidado com essa definição de os pobres, né, não são necessariamente aqueles que estão na linha da miséria, estão na linha, digamos, da escravidão, que estão no desespero da escravidão. São pobres porque não são ricos, mas talvez não fossem pobres aos nossos olhos, tá certo? Estão muito mais próximos do que a gente chamaria de classe média do que propriamente de pobres. E essa multidão, digamos, mediana, ela gravita muitas vezes ou para o lado, né, do agronegócio, ou para o lado dos grandes empresários, dos grandes banqueiros do Pireu. Em bom português, é uma multidão que ou se beneficia, né, das empresas agrícolas ao entorno de Atenas, ou muitas vezes dentro da cidade, como no caso, né, o que Péricles fez, é empregada em grandes obras públicas, como no caso da construção do Pártenon, ou, por sua vez, vem a trabalhar como, né, em cargos gerenciais, administrativos, chame como quiser, dos grandes empresários do Pireu. E essa multidão, mais ou menos indistinta, costuma ser o fiel da balança nos debates da Assembleia. Por quê? Pense no caso de Péricles, para quem ele está falando esse discurso, se esse discurso foi real? Esse discurso é muito, digamos, palatável para os ouvidos de quem está com a vida mansa, né, para o agronegócio, por exemplo, de quem tem muito dinheiro e das pessoas que dependem desses cidadãos mais ricos, das pessoas que se veem na possibilidade de se beneficiar com o dinheiro que é vertido para o agronegócio, tá certo? Esses cidadãos que vivem no entorno de Atenas, que praticam agricultura, esses caras não têm lá muito interesse na guerra, muito pelo contrário, porque eles sabem que a guerra é uma ameaça direta para os seus próprios capitais, né? A guerra é uma ameaça direta para o seu próprio modelo de vida, né? Uma invasão espartana em Atenas destruiria de imediato, como vai acontecer logo na sequência, destruiria de imediato as fazendas no entorno da cidade. Eles são os caras mais diretamente afetados pela guerra, no caso de uma invasão por terra. Os ricos do Pireu, por sua vez, vamos chamá-los assim, né, os empresários banqueiros do Pireu, os grandes mercadores, eles já formam uma classe muito mais interessada na guerra. Por quê? Porque com a guerra você conquista novos mercados, né? Você pode se lançar a outros mercados que até então não estavam abertos para o Império Ateniense. Leia-se, no caso aqui, o mercado da Sicília, por exemplo, né? O comércio marítimo com a Sicília, que está por trás da motivação da Guerra do Peloponeso, é uma das motivações econômicas por trás da Guerra do Peloponeso. Acontece que essa população que habita o Pireu não chega tão facilmente a Atenas, não nesse momento, para participar da Assembleia. E aí nós temos um ponto central. A democracia direta ateniense, diferentemente da nossa democracia, bem entre aspas, indireta, a democracia direta, para ter uma decisão tomada, ela pressupõe a presença do cidadão na Assembleia. De Atenas para o Pireu você tem 11 quilômetros. Né? Não é uma jornada tão simples num tempo em que não se tem transporte, né? Não se tem transporte público e muito menos transporte, né, em linhas gerais. O sujeito precisa ir a pé até a cidade. Não é alguma coisa assim tão simples em relação a quem mora dentro da cidade e quem mora no razoavelmente próximo. Vocês percebem o problema? Para resumir o que eu quero dizer, Péricles está falando para aquela população que foi empregada por ele, né, que se beneficiou das obras públicas que ele promoveu, e para alguma parcela daquela população que se beneficia do agronegócio. O discurso dele não é o discurso que vai soar como música aos ouvidos dos empresários do Pireu. O discurso que vai ser o discurso da guerra, a democracia como algo que fomenta a guerra e se beneficia da guerra, nós vamos ver no próximo encontro. É o discurso que está na boca de Cleão. Cleão é o sujeito que vai falar, não, nós temos mesmo que nos lançar à aventura, entre aspas, nós temos que nos lançar
a expedições de punição e conquista, porque é isso que traz dinheiro para a cidade. O argumento de Péricles é outro, né? O argumento dele é, essa democracia é algo muito bom e precisa ser preservado. Por extensão, nós atenienses não temos que nos lançar à guerra. A gente tem que suportar, tolerar as manobras dos espartanos, mas não temos que dar o primeiro passo. A gente tem simplesmente que desenvolver uma política de contenção, né? Por quê? Porque ao desenvolver essa política de contenção, a gente preserva o nosso império. Reparem nas palavras, como elas vão aparecer no texto de Tucídides, né? Péricles é a voz da preservação da democracia, da preservação do império, leia-se, da preservação dos impostos, né, que o Império Ateniense paga para a cidade de Atenas. Ele é a voz daqueles que querem manter o que já foi adquirido, o que já foi construído. Por isso que esse projeto de democracia, ele é muito bonito, mas talvez para essa classe que tem interesse em manter o que já foi conquistado em maior ou menor grau. Os ricos, por razões óbvias, né, e os não tão ricos, vamos dizer assim, essa classe média, porque talvez aspire ou a algo mais, ou a se beneficiar disso que os ricos já vivenciam. Vocês entendem onde eu quero chegar? Quer dizer, é um projeto de democracia focado numa determinada parcela. E a gente vai ver num próximo encontro que você vai ter um outro projeto de democracia focado numa outra parcela da população, e isso vai provocar uma reviravolta nas relações políticas de Atenas, tá certo? Na cabeça dele, Tucídides, se a gente voltar no texto, né, o discurso de Péricles, esse discurso especificamente, ele funciona como uma espécie de ponto alto da democracia ateniense, né? A democracia nunca, ele vai dizer isso mais para frente, no 265, vocês viram, a democracia nunca atingiu um ponto tão alto, né, tão bem delimitado, tão perfeito na sua configuração como nesse modelo de Péricles. A partir de então, segundo Tucídides, a gente conseguiria ver uma espécie de esquema trágico por trás da história. Atingido esse ponto alto, o resto é só decadência, uma decadência que se acentua a partir do momento em que se dá a expedição à Sicília, né, em 415. Só para contextualizar, né, Péricles, essa oração seria do ano de 430 a.C., primeiro ano da guerra, né, 415, 15 anos depois, os atenienses vão se lançar a essa expedição à Sicília, que vai ser um fracasso tremendo, tá? Isso vai ser o tema do nosso quarto encontro, tudo bem? Então estamos diante disso que o historiador considera o ponto alto da democracia ateniense. O que acontece com esse ponto alto? Por que a partir daí, né, tudo que ocorre índice de decadência? Justamente porque, se vocês lerem esse texto, parágrafo 47, acaba a oração fúnebre e imediatamente Atenas é acometida pela epidemia. Então você tem uma estrutura quase que chocante, né? O que há de mais belo, o que há de mais pleno enquanto democracia, que é de súbito, né, sem razão nenhuma, sem precedente, quase que destruído pela base com uma epidemia que vem de forma avassaladora. Tudo bem? Então, só para a gente fazer uma pequena transição, né, eu não poderia deixar de colocar uma reflexão sobre epidemias, pandemias e tudo mais. Por que eu coloquei esse texto? Não sei se todo mundo conhece essa jornalista, né, ela escreve para o El País, chamada Eliane Brum, né, ela tem textos, na minha modesta opinião, fabulosos, né, textos espetaculares, se alguém conhece, fique à vontade para comentar, e dentre os vários textos dela que eu menciono ali no programa, esse é um que particularmente me toca, né, chama O Nojo, e foi publicado recentemente, né, em maio de 2020. Né, esse texto, ela reflete sobre uma coisa que fica patente também, faz o texto do Tucídides. Toda peste, toda convulsão social, todo cataclismo, é sempre um chamado à ação. Né? Agir ou não agir é sempre uma resposta, tá certo? Tanto a ação efetiva, quanto a negligência, ou quanto o cinismo, né? Tudo isso é uma forma de resposta. A questão é saber ou não entender. A questão é saber ou não o que está em jogo diante de cada tipo de resposta, tá certo? No texto do Tucídides nós temos a peste e temos uma determinada resposta a essa pandemia. O texto de Eliane Brum, por sua vez, né, coloca uma questão paralela
né, com uma solução, uma não solução, né, uma ausência, escancar uma ausência de solução paralela, tá? Como esse texto, ele está lá para vocês, eu acho que eu posso deixá-lo aí sugerido, todo mundo acho que sabe como encontrá-lo, está lá linkado no programa, né, a gente pode passar para o relato da peste. O que ele nos diz? Né? De súbito, reparem, de novo, mesmo parágrafo 47, a peste pela primeira vez se abateu sobre a cidade. Eu não vou ler o relato da peste, acho que todo mundo leu, é um relato apavorante, né? Ninguém sabe o que fazer, né? Os médicos não sabem o que fazer. Reparem no que Tucídides diz, as preces são todas inúteis, sacrifícios, preces, com a consulta ao oráculo são todos inúteis. Se alguém se lembrar, vocês vão ver que o cenário é muito parecido com o início da tragédia Édipo Tirano de Sófocles, né? O Édipo Tirano também começa com um cenário de peste, né, em que não se sabe o que fazer, e Édipo, metendo os pés pelas mãos sempre mais, ele vai consultar o oráculo, recebe uma resposta ambígua e tudo mais, tá? Existe um paralelismo entre o texto de Tucídides e o texto de Sófocles, eles eram conhecidos, enfim, exploravam o mesmo contexto, se você quiser colocar assim, tá? Não vou entrar nesse método, mas enfim, a peste se abate sobre Atenas e ela foi devastadora, né? Eu já vou adiantar para vocês. Ela, como ele diz, vem da África, sobe pelo Pireu, né, e arrasa com a cidade. Por que ela arrasa com a cidade? Por que ela mata, estima-se que 1/3 da população ateniense? Porque, entre outras coisas, além dos atenienses não terem a tecnologia para contê-la, evidentemente, né, não havia vacina, não havia remédios, não havia tratamentos, não havia uma série de coisas, a população estava contida dentro dos muros da cidade. Só para ilustrar, não sei se todo mundo tem em mente, eu puxei um mapinha aqui para deixar a coisa mais clara. Todo mundo visualiza esse mapa? Né? Quem não visualizar, por favor, me diga. Né? Se você voltar, né, na Atenas antiga, você vai ver uma coisa curiosa. Né? A cidade é amuralhada. Né? Aqui onde eu estou passando o cursor, você tem uma espécie de cinta de muros. Né? Você tem uma muralha ao redor de Atenas, nessa região, muralha essa que se estende até o porto do Pireu. Então você tem aqui a face norte da muralha, né, a muralha norte, que vai até o porto do Pireu, fortifica o porto do Pireu, essa região é a região do porto propriamente dita, até hoje, né, fortifica o porto do Pireu, faz como se fosse um círculo ao redor do porto, e depois segue pela muralha sul, que volta até Atenas. Tentem imaginar toda a população de Atenas que vivia em toda a península da Ática, só para ficar mais claro, eu já baixei aqui um mapinha, né, para quem quiser, como é que faz para puxar? Aqui. Já puxei um mapinha, né, isso daqui é a península da Ática, tá certo? Toda essa região aqui seria o que a gente chama de Ática. Tentem imaginar toda a população que vivia nessa região aqui, né, todos os agricultores, né, a região das minas, do Láureo, por exemplo, né, toda essa população confinada numa área que era um pouquinho menor do que isso daqui, que vinha até o Pireu aqui embaixo, né, e pegava essa região aqui. Tentem imaginar toda essa população confinada. Em bom português, né, tentem imaginar uma população de mais ou menos 100 mil pessoas confinada numa área em que caberia, sei lá, 15 mil, alguma coisa assim. Uma densidade populacional que explode do dia para a noite, de 1 para 1 para, sei lá, 10, 15 para 1, alguma coisa assim. Esse é o grande, talvez o maior problema de Atenas. Você tem muita gente agrupada dentro das muralhas por conta da invasão espartana. Os espartanos, desculpa, eles invadem devastam essa região aqui, ao entorno de Atenas, eles devastam essa região, e para fugir da ameaça da guerra, né, essa população se refugia dentro das muralhas até o Pireu. Você tem a bomba relógio armada, tá certo? Você tem muita gente num espaço muito pequeno, né, e uma ameaça potencial que vem, não por acaso, do porto do Pireu, sobe do Pireu em direção à cidade. Quer dizer, é a desgraça anunciada, tá certo? Não se sabe o que fazer, médicos e oráculos não adianta nem pedir para os homens, nem pedir para os deuses. Vocês vão ver que Tucídides tem um pé atrás contra a religião. Ele não é o cara mais crente dessa vida, muito pelo contrário, embora ele empregue um esquema trágico
por trás da história, ele não é o sujeito que a gente pode chamar de mais crente. Muito pelo contrário, tem um belo de um pé atrás. A história dele é uma história de ações efetivas, nada de metafísica, né? A explicação dele está em outro plano, tá? E ele vai descrever, então, o que aconteceu, né? O que essa peste fez. Já adiantei para vocês, ela mata 1/3 da população de Atenas. Talvez a vítima mais ilustre da peste tenha sido o próprio Péricles. Péricles morre em 429, né? Sem querer apavorar ninguém, mas a epidemia em Atenas durou 4 anos, né? De 430 até 426 a.C., com vários repiques ao longo da guerra. Tá? Talvez seja um prognóstico meio nefásto. E até hoje ninguém sabe o que foi essa epidemia. Até hoje nós temos já mais de, acho que 10 mil estudos, se não me falha a memória, mais de 100 diagnósticos diferentes, até hoje ninguém sabe o que seria essa epidemia, né? A sintomatologia descrita pelo Tucídides nesse parágrafo 49, no 50, né, ela, por mais complexa que seja, ela não é suficiente para a gente chegar a um diagnóstico preciso, se é tifo, se foi tuberculose, se foi varíola, se foi bexiga, se foi whatever, qualquer coisa. Até hoje se busca, tá? Ele próprio, Tucídides, ele próprio contraiu a doença, né? E a única coisa que a gente sabe é uma doença que, uma vez contraída, ela gerava imunidade, né? Você contrai uma vez só, né? Você não, né? Ele próprio contraiu, ele próprio sobreviveu, né? Então ele fala como testemunha, né, disso que aconteceu, tá? 49 e 50, ele descreve a situação em Atenas, nesse segundo ano da guerra, 429, quando a peste fez das suas, tá? O problema não é, claro, além da peste em si, além da guerra, além do acúmulo de população num espaço muito pequeno, é o efeito desagregador que essa peste tem sobre a população da cidade. A peste é o oposto da democracia, né? A peste é o líquido corrosivo da democracia, né? Tudo aquilo que aquela democracia pericleana representava, fosse o que fosse, pouco importa se bom ou ruim, volto a dizer, não estamos aqui para julgar o passado, tudo aquilo que aquele projeto de democracia representou começa a desmoronar corroído por essa peste. E a partir do parágrafo 51, ele começa a descrever o tamanho dessa corrosão, começando não por acaso pela apatia das pessoas. No original, atimia, a falta de vontade de viver. As pessoas perdem a vontade de viver, né? Você mina o sujeito no ponto nevrálgico, né? No ponto que mina, inclusive, a possibilidade de educação ou reeducação. Se você não tem vontade de viver, se você não tem vontade de fazer mais nada, né, nenhum tipo de educação é possível, nada mais volta àquela democracia. Ela começa a desmoronar por ali. Vocês percebem o problema da peste? Percebem o que significa um chamado à ação nesse contexto? Né? Como recuperar aquilo que está sendo perdido numa velocidade tremenda, né, e de um modo apavorante, cuja causa você não sabe e cujo efeito você não consegue controlar. Tudo bem? Percebem o problema, né, os paralelos que essa conjuntura estabelece com o nosso próprio mundo? E por aí vai, né? A desgraça só aumenta, né? A partir das pessoas, problema do contágio, né, as pessoas que morriam como rebanho, né, as causas da mortandade e tudo mais. E ele acrescenta, em adição à calamidade que já os castigava, ou seja, a guerra, não bastava a guerra, né, os atenienses ainda enfrentavam outra, devido à acomodação na cidade de gente vinda do campo. E isso afetou especialmente os recém-vindos, não tinha casa para todo mundo, não tinha lugar, não tinha como abrigar essa população que chega de uma hora para outra num espaço muito pequeno. Tentem imaginar o que isso significa em termos de condições sanitárias que já não eram boas na antiguidade, não são boas até hoje, né? Quase 50% da população brasileira não tem esgoto, né? Tentem imaginar o que era na antiguidade, era muito pior, né? Sem querer comparar uma coisa com a outra, né? Mas tentem imaginar o que isso significou na antiguidade. Não bastava a guerra, não bastava imaginar um monte de gente junta de uma hora para outra num espaço confinado, tá? E aí não tem porquê, né? O que podia ter de mais terrível acontece, né? Os templos estavam cheios de cadáveres, costumes funerários passam a ser desrespeitados, as pessoas simplesmente jogam os cadáveres e tudo mais, né? Não se sabe mais o que fazer, não há o que fazer, né? A única preocupação é fugir da peste, por um lado. O problema é que, reparem,
né, parágrafo 53, o mais significativo, né, de um modo geral, a peste introduziu na cidade pela primeira vez a anarquia. O tradutor traduz como anarquia, mas se você for no original, é um termo mais pesado, né. Anarquia, para nós, não é necessariamente um conceito negativo, tudo bem? Se você pensar em pensamento anarquista, não é necessariamente um conceito negativo. Não era também na antiguidade, tá? O problema é que no original não é anarquia o que está por trás. O que está por trás é a anomia, né? Literalmente, nomos é o costume ou a lei, é o fruto de uma divisão ético-política, chamemos assim. Tá? Vem do verbo nemo, que é dividir, né? Estabelecer para cada um a sua esfera de atuação. A anomia é literalmente a ausência de costumes, né? A ausência de normas, a dissolução dessas normas, a dissolução de quaisquer vínculos ético-políticos ou mesmo sociais. Em bom português, se você quiser traduzir anomia por cinismo generalizado, né, por cinismo na acepção original da palavra cinismo, ou seja, kynikos, viver como um cachorro, né, é o que está por trás, viver para os seus próprios prazeres, para satisfazer as próprias ambições, os próprios desejos, sem se preocupar com o amanhã, você traduz a palavra anomia. Tá? Essa ideia de cinismo original. Quer dizer, as pessoas começavam a fazer naturalmente, como se fosse a coisa mais normal do mundo, aquilo que antes só faziam, ele diz, não por prazer, aquilo que antes só faziam de modo coagido. Ou seja, os vínculos sociais, aquele verniz social que continha os apetites mais violentos, que continha as atitudes mais extremadas, tudo isso cai por terra. O que está por trás? É um salve-se quem puder. Né? Já que o mundo está perecendo, já que estamos vivendo o fim do mundo, esse parágrafo 53 relata, né? Já que estamos diante de um cenário quase que de fim do mundo, bom, vamos gozar a vida, vamos aproveitar e o resto que se exploda, para não dizer coisa pior, tudo bem? Não havia lei divina nem humana que detivesse qualquer homem, todo mundo dava livre curso às suas próprias ambições e desejos. Ninguém esperava estar vivo para ser chamado a prestar contas e responder por seus atos. Reparem, é um cenário apavorante, quer dizer, o que ele está dizendo é, bom, seres humanos deram livre curso aos seus desejos, mas por trás disso tem um subtexto, quer dizer, então, que só não davam livre curso antes porque eram contidos por alguma coisa, né, porque temiam alguma coisa, talvez deuses, talvez leis humanas. Como conciliar medo com aquele projeto de democracia lá de trás? Aquele projeto de democracia lá de trás de Péricles dizia que todos eram iguais em termos privados em relação à lei. Todos obedeciam às mesmas leis. E reparem, uma democracia fundamentada na coragem. Né? Não havia medo lá atrás, se vocês se lembrarem do texto. Né? O Péricles não questiona, não toca no problema de alguém ter medo ou não da lei, de divindades e tudo mais. Ele diz apenas que é uma democracia fundada na persuasão, na obediência das leis de modo voluntário, de modo corajoso, de modo livre. Bem, se era tão livre assim, se era tão voluntário assim, se era tão, né, tranquilo assim, por que talvez alguma forma de medo, alguma forma de terror fosse necessária para manter a coesão social? Vocês percebem onde eu quero chegar? Quer dizer, percebe como aquela liberdade da democracia já ruiu. Né? Agora nós estamos num outro estágio, em que supostamente o temor manteria essa sociedade coesa. Quando esse temor rui também, o que sobra? Não sobra mais nada. Percebem que Péricles não vai demorar para dizer, vai aparecer daqui a pouco. Essa democracia é democracia talvez com ponta do iceberg. Só que por baixo, o que sustenta essa democracia? Vocês já viram algumas peças, né? Uma democracia fundamentada em mão de obra escrava. Uma democracia que atendia a uma parcela da população. Isso tem um nome, né? E vai aparecer daqui a pouquinho. Tudo bem? A democracia que, como ponta do iceberg, é linda, né? Mas que esconde, talvez, uma base que pode ser bastante tensa, para dizer o mínimo, tá? Tucídides chama isso de desgraça, de patos, né? Se alguém quiser, por curiosidade, eu não deixei aqui, mas fica a sugestão, ir ao parágrafo 1:23, livro 1, parágrafo 23, ele diz que ele vai narrar essa guerra porque ela é a guerra mais cheia de desgraças, ele rola um monte, né? Terremotos, inundações, invasões, mortes e, inclusive, a peste. A peste teria sido a maior das desgraças que ele vivenciou, o maior patos, ou seja, a maior fonte de sofrimentos que até então as pessoas teriam vivenciado. Né? Por que vale a pena narrar a guerra, ele diz? Porque a guerra toca justamente naquele resíduo de toda a ação humana, né? O resíduo da dor.
né? O ser humano pode ser eliminado da face da Terra, o rastro da dor nunca desaparece, né? O rastro da dor, né, a marca da dor, a marca do sofrimento, como marca da condição humana, ele nunca desaparece, né? Essa frase vai ser repetida por vários humanistas, por vários autores, mas já está colocada na boca de Tucídides. Ele já coloca isso no parágrafo 123 para quem quiser verificar. Tudo bem? Pior, né, mais do que isso, ele vai, né, não sobra pedra sobre pedra, né, a peste provoca, inclusive, uma querela, uma discussão, uma eris, né, uma briga sobre como interpretar um oráculo, né, se o que estaria em questão era a peste dória, né, ou a fome dória, em grego loimos e limos, tem um jogo de linguagem entre peste e fome, né. Claro, a gente podia ficar aqui brincando e falando, não, é peste, é fome, não é isso que está em jogo. O que está em jogo para Tucídides é mostrar aqui esses oráculos, esses versos, essas profecias, elas são forjadas conforme a circunstância, né? Como veio a peste, entenderam que fosse peste. Mas se viesse a fome, talvez entenderiam a fome, quer dizer, o plano dito metafísico, ele responde ao plano humano e não o contrário. Em bom português, Tucídides seria um péssimo astrólogo, ele não se prestaria a ser astrólogo de maluco nenhum, né? Ele não tem maluco de estimação, muito menos, né, se prestaria a ser astrólogo de maluco. Pelo contrário, o que ele faz é justamente desmascarar, ou tentar desmascarar, esse mecanismo que pressupõe que a maluquice de cima regula a maluquice de baixo, quando na verdade, né, uma coisa talvez não tenha nada a ver com a outra. Tá? E ele escarnece desse tipo de raciocínio nesse parágrafo. Tudo bem? Então, até o parágrafo 54, nós temos a descrição desse evento que quase que dissolve a democracia ateniense por completo. Não preciso dizer, muita gente vai morrer, e quem, sobretudo, vai morrer? Eu falei, né, 1/3. Não só o próprio Péricles, mas muitos dos seus apoiadores. Muitas das pessoas que viviam dentro de Atenas, já ou nos arredores de Atenas, ou seja, aqueles que vieram para dentro das muralhas. Em bom português, o cenário político vai se reconfigurar muito rapidamente, né? Vai subir a primeiro plano, vai assumir a direção, digamos, dessa democracia muito rapidamente, aquele grupo que até então não havia assumido, aquele grupo que estava nos bastidores funcionando como, talvez, voz da oposição, talvez como uma voz ainda não articulada, né, mas que não vai demorar a se aproveitar desse vácuo de poder, esse vácuo deixado pela morte de Péricles, não vai demorar para se articular politicamente e se fazer ouvir na Assembleia. A gente vai ver semana que vem não, quando eu falar semana que vem, tem, no próximo encontro, tá? Enfim, a gente vai ver no próximo encontro, né, quem é esse grupo na boca de Cleão, tudo bem? Mas enfim, né, Tucídides narra a peste, Péricles ainda está vivo, ele não morre, né, de imediato, ele morre em 429, como eu disse, né, pelo texto de Tucídides a gente não consegue dizer quando acaba a peste e quando Péricles morre, porque ele coloca uma coisa na sequência da outra, ele não é um historiador moderno, né, ele não pensa com a nossa cabeça cronológica, tá? Ele coloca Péricles ainda em ação, tudo bem? Péricles vai responder à peste, algo que eu havia dito lá atrás, quer dizer, toda situação de cataclismo é um chamado à ação. O que fazer? Ou o que não fazer? Ao responder a como agir diante de uma situação dessa, você está respondendo implicitamente. O que é política? O que você entende como política? O que você entende por relações sociais? E aí está o nó da questão. Aí nós temos um grande pepino para resolver. E ele, Péricles, tem lá a sua posição, pelo menos Tucídides assim a reproduz, né, e outras posições estão concorrendo com a dele, né. Deixa eu voltar aqui só para o Google Meet, deixa eu ver se está todo mundo acordado, né, que a gente... Como que Péricles age diante dessa empreitada, né? Até esse ponto da história, Péricles é a grande figura de destaque para Tucídides. Não quer dizer que fosse a única, né? Provavelmente houvesse outras. A questão é que Tucídides focaliza nele. Né? Tucídides prefere colocar os holofotes sobre ele, né, e colocá-lo como a voz de referência. Se havia outras, elas se perderam nesse meio tempo. O relato de Tucídides focou-se na figura de Péricles. Segundo ele vai dizer, Péricles mantinha a mesma política da época da primeira invasão, insistindo em que os atenienses não deveriam para dar combate aos inimigos. É exatamente o que ele vai dizer nos
textos que vêm na sequência. Péricles vai reforçar para os atenienses, vejam, não temos que mudar de estratégia, temos que fazer a mesma coisa que eu disse lá atrás, voltem no livro 1º, parágrafo 140 e 144, temos que apenas conter a ameaça inimiga, a gente não vai bater de frente, a gente vai simplesmente aparar o golpe. Por quê? Porque a nossa força não reside na guerra propriamente dita, reside no império. Nós temos que preservar o Império Ateniense, aquele império que vem desde a época das guerras médicas, nós temos que preservar o Império Ateniense e as rendas, né, os impostos que esse império gera, tudo bem? Antes de falar da opção de Péricles e de eventuais contrapartidas, deixa eu dar um outro trechinho para vocês ponderarem. É do mesmo texto do Saramago que eu passei lá do começo, né? De novo um texto que toca no problema de o que fazer diante de uma situação terrível. Como sempre aconteceu desde o começo do mundo e sempre continuará a acontecer até o dia em que a espécie humana se extinga, parece alguém que vocês conhecem falando isso, né? Sempre aconteceu e sempre continuará a acontecer. Lembra alguém? Né? A questão central de qualquer tipo de organização social humana, da qual todas as outras decorrem e para a qual, mais cedo ou mais tarde, todas acabam por concorrer, é a questão do poder. E o principal problema teórico e prático com que nos enfrentamos consistirá na necessidade de identificar quem o detém, de averiguar como chegou aí, de verificar os meios de que se serve e os fins a que aponta. Se a democracia fosse, de fato, o que com autêntica ou simulada ingenuidade continuamos a dizer que não é uma ingenuidade verdadeira, né? Dependendo da situação, você pode ser simplesmente tolo ou cúmplice, né? Há tolos e cúmplices que elegem presidentes, muitas vezes, né? Acho que todo mundo imagina onde eu quero chegar, né? Dá para dividir claramente. Ou simulada ingenuidade, continuamos a dizer que o governo do povo, pelo povo e para o povo, qualquer debate sobre a questão do poder deixaria de ter sentido, uma vez que, residindo o poder no povo, seria ao povo que competiria a sua administração. E sendo o povo administrar o poder, está claro que só poderia fazer para o seu próprio bem e para a sua própria felicidade, pois a isso estaria obrigando aquilo a que chamo, sem qualquer aspiração a um mínimo de rigor conceitual, a lei da conservação da vida. Ora, só um espírito perverso, panglossiano até o cinismo, teria a ousadia de afirmar que o mundo em que vivemos é satisfatoriamente feliz. Este mundo que, pelo contrário, ninguém deveria pretender que o aceitemos tal qual é, só pelo fato de ser, repetindo o conhecido nariz de cera, o melhor dos mundos possíveis. Também insistentemente se afirma que a democracia é o menos mau sistema político de todos quantos até hoje se inventaram. E não se repara que talvez essa conformidade resignada com uma coisa que se contenta com ser a menos má, seja o que nos anda a travar o passo que, porventura, seria capaz de conduzir-nos a algo melhor. Em bom português, para quem conhece o pensamento de Saramago, ele diz nesse texto, inclusive, né, talvez uma revoluçãozinha não caísse nada mal. Né? Ele diz isso nas entrelinhas. Mas, enfim, vamos voltar ao que nos interessa. Qual é o ponto desse texto? Será que aquela democracia que nós acabamos de ver na boca do Péricles, será que aquele discurso, ele é efetivo? Né? Ele é, de fato, um governo do povo, pelo povo, para o povo, e efetivo para se contrapor a uma situação de peste como essa que nós acabamos de ver descrita, em que a sociedade está sendo corroída, né, de cima para baixo, assim como a peste, né? Reparem que no relato da peste, reparem no que o Tucídides diz, né? Vocês viram, né? A doença começa pela cabeça, né? Assim como a peste começa de cima para baixo, a sociedade começa a ruir de cima para baixo também. Existe um espelhamento assustador entre o que o Péricles acabou de dizer, né, e o que Tucídides está dizendo com a peste, tá certo? Será que essa democracia descrita, ela é páreo, né, para essa peste? Será que Péricles vai ser capaz de equacionar esses problemas justamente quando a sua base de apoio está se desorganizando, né, são os primeiros a morrer, né, esses que vivem dentro da cidade, né? Vamos lá, vamos devagar. Eu vou pular alguns trechinhos, né? Parágrafo 59. O historiador diz lá: os atenienses mudaram de sentimentos. Quem são os atenienses, né? Eu dei uma palhinha para vocês da complexidade
dessa malha social de Atenas. Não dá para falar em os atenienses como se fosse um bloco, né? Dentro desses os cidadãos atenienses tem várias gamas de população, tá? Reparem no que ele diz na sequência. Censuravam Péricles por tê-los persuadido a entrar na guerra e o responsabilizavam por todos os seus infortúnios, mostrando-se ansiosos por conseguir um acordo com os espartanos. Na realidade, chegaram a enviar-lhes emissários, mas nada obtiveram. Ou seja, contra a política de Péricles de manter o ponto de vista inicial, você tinha pelo menos um outro grupo dentro de Atenas que pensava diferente, que falava, não, é melhor a gente fazer a paz com os espartanos. É melhor a gente matar de uma vez, acabar com a guerra de uma vez, caso contrário a coisa vai ficar pior. Né? Vamos enfrentar um inimigo só, vamos enfrentar a peste agora. Talvez seja melhor a gente acabar com o conflito lá atrás, né, lá fora, para a gente não ter que enfrentar dois inimigos ao mesmo tempo, guerra e peste. Tudo bem? Quem era esse grupo? Quem eram esses atenienses? Não sabemos. Eram os grandes proprietários? Talvez. Era a população do Pireu se sentindo ameaçada pela invasão espartana? Pode ser também. Era a classe média de Atenas? Não sabemos. Provavelmente fossem esses grandes proprietários que começam a mudar de lado. Reparem, mudaram de sentimentos. Começaram apoiando o Péricles com aquele projeto lá de trás e muito provavelmente estão vendo que agora talvez o próprio Péricles seja a causa do problema e não a sua solução. E esses caras começam a pensar diferente. O fato é que, diz Tucídides, né, enviaram emissários, mas que voltaram de mãos abanando. Essa medida não teve sucesso. Ele conseguiu triunfar ainda uma outra vez, ele conseguiu se fazer ouvir, né, pela Assembleia. O discurso que vem na sequência, é o último discurso de Péricles na obra de Tucídides, né, o discurso que vem na sequência é um discurso em que você pode encontrar duas informações muito curiosas, bastante significativas. Eu não vou ler inteiro, o tempo já vai longe, né? Péricles diz basicamente o seguinte: primeiro, né, temos que nos preocupar com a segurança da cidade. Salvando-se a cidade, todos os cidadãos se salvam junto. Se a cidade perecer, todo mundo perece. Né? Vamos salvar o comum, né, a comunidade, para que todos possam se salvar. O que é a cidade, do que exatamente ele está falando, é uma questão que eu deixo para eventuais debates. Né? De que cidade ele tem em mente, é um problema bastante capcioso. É a mesma cidade para o agronegócio? É a mesma cidade para o habitante do Pireu? É a mesma cidade para o pobre, para o escravo, para a mulher, né, para o estrangeiro? E por aí vai. Né? Primeira coisa, então, a questão de salvar a comunidade, salvar a todos, ou seja, manter não só a cidade, mas manter as rendas do império. Tem um problema por trás. Assinar uma paz com os espartanos, na cabeça de Péricles e de muita gente, seria dar um sinal de fraqueza para as populações submetidas, como, por exemplo, Samos, Mitilene, que vão se revoltar daqui a pouquinho. Né? Se você controla o império com mão forte, né, se você controla o império pela força, e você assina a paz com o inimigo que acabou de começar a te invadir, como é que essas populações submetidas leem essa paz? Como uma tentativa de tranquilidade ou como um sinal de fraqueza, um sinal de covardia, um sinal de que alguma coisa não anda bem? É assim que Péricles lê a realidade. Se assinarmos a paz, se fizermos a paz com os espartanos, né, imediatamente nós vamos sofrer a revolta das populações submetidas. Portanto, por isso, entre outras coisas, não podemos. Né? E aí vem o segundo argumento. Primeiro argumento, manter a cidade, manter a salvação do comum. Segundo argumento, a vantagem de ter um império grandioso. Os espartanos são lentos e pobres, né? Eles conseguem só vir fazer uma invasão e voltar, eles não têm recursos para muito tempo. Os atenienses têm não só um império vasto, né, eles têm o domínio do mar, mas eles têm dinheiro, eles têm reservas na Acrópole e conseguem sustentar uma guerra prolongada, fazendo com que os espartanos venham a exaurir seus recursos. Só que tem mais coisa aí. Péricles arremata o raciocínio dizendo o seguinte, isso daqui: não vos é lícito pensar que estáis simplesmente diante da escolha entre escravidão e liberdade. Também está em jogo a perda do império, com os perigos do ódio inerente ao mando. É muito tarde para abrir mão desse império, se qualquer de vós, na presente crise, pretende, por medo ou omissão, praticar esse ato de altruísmo. E aí vem a pérola. Na realidade, esse império é como uma tirania, cuja imposição é injusta, mas cujo abandono é perigoso. Essa frase é muito reveladora, me parece. Né?
Essa democracia, como eu venho dizendo, ela só se sustenta como ponta do iceberg, né? Ela é imune a todos os choques, inclusive ao choque de uma peste como esse que nós vimos, se você tem consciência de que por baixo dela você tem um bloco gigantesco chamado Império Ateniense, que é como uma tirania, que eu, Péricles, sei, é injusto, mas cujo abandono é perigosíssimo. Eu sei que é injusto, não estou falando de ética, não estou muito preocupado, né, se eu tenho ou não razão em dominar esses povos ao longo do Mar Egeu. O que me importa é, se eu abrir mão disso agora, eu vou ter que enfrentar, né, todo o rancor gerado pelo ódio inerente ao mando. Todo esse ódio que eu semeei ao longo do Mar Egeu vai se voltar contra mim. E Atenas vai ser destruída por muito mais do que um inimigo só ou dois, como são os espartanos e a peste. Tá certo? Essa constatação, além de ser de uma clarividência tremenda, diz muito sobre as bases em que se assentava essa democracia. Em bom português, é lindo você ter uma democracia como aquela ateniense, né? Aí vem uma contradição terrível, que é dolorosa da gente constatar, mesmo hoje em dia. Qual é o preço dessa democracia humanista que está na boca de Péricles? Quanto custa manter essa máquina funcionando? E ele diz com uma... eu não quero usar a palavra cinismo, porque não é o caso, mas ele diz com uma clarividência assustadora. É como uma tirania. Nós podemos viver disso desde que nós nos imponhamos, desde que nós recolhamos tributo de uma série de populações. Tributo esse, império esse, que se nós simplesmente decidirmos por um dia, a gente vai pagar o preço e esse preço vai ser caro. Tranquilo até aqui? Né? E ele arremata. Né? Nós escolhemos ser odiados e a gente precisa permanecer nessa situação. Né? Se nós abrirmos mão desse posto, fiquem tranquilos, não vai sobrar pedra sobre pedra, a gente vai ter um terceiro inimigo muito mais sério. Agora, se a gente insistir no ódio, vejam como ele leva a coisa além. Se a gente insistir no ódio, a gente não precisa se preocupar, porque o ódio desaparece rápido. Né? O ódio, ele não dura muito. Né? O que dura é o esplendor da cidade. Esse ódio é momentâneo, ele é restrito àquelas populações submetidas. Né? Mas o que a gente vai construir a partir desse ódio, ele é duradouro. É trágico ler isso, né, por várias razões. Né? Imagina você, é muito comum, né, você vê muitos turistas, Instagram, hoje em dia fez né, Instagram, Facebook, sei lá, redes sociais em geral, né, você vê um monte de gente botando foto do Parthenon, que lindo, estamos aqui, papá. Quantas vidas esse Parthenon custou? Né? Quantos ódios, quantas desgraças, quantos N coisas, né, que estão resumidas nessas frases. Pensem sobre isso, né, quanto essa democracia custa? De que democracia estamos... Voltem à pergunta inicial, de que democracia estamos falando? Que democracia é essa que enfrenta cataclismo? Como enfrenta? O que isso custa? Não estou falando necessariamente em termos de dinheiro. Estou falando, né, do ponto de vista de quem coloca o ser humano como uma finalidade, e não os meios. Eu não estou falando em termos de dinheiro, estou falando em termos de vidas humanas. São essas questões que me parecem estão por trás, de modo mais eloquente, desses textos. Tá? E por fim, no parágrafo 65, que não acaba aqui, até aqui nós estamos no 65, é uma falha da tradução, tá? Se vocês pegarem o original, 65, ele é um parágrafo enorme, ele não acaba aqui, o 66 vem depois, aqui ainda é 65. No parágrafo 65, você tem uma espécie de balanço que Tucídides faz da atuação de Péricles. Reparem, ele conseguiu convencer os atenienses com seus argumentos. Né? E eles não mandaram emissários aos espartanos, e se mostraram mais resolutos em relação à guerra. Vejam, aquela base de apoio de Péricles, por mais que tenha morrido por conta da peste, ainda era suficientemente sólida para apoiá-lo nessa decisão também. Né? Ele pede aos atenienses o que? Um sacrifício em nome da peste. Ele diz basicamente o seguinte: vocês têm que aguentar. Né? Aguentem, segurem o tranco, porque vai passar, e os atenienses aceitam. Percebe? É uma ação proposta em relação à peste. Se era a melhor, é outra questão, mas ele pede uma ação e isso é aceito. Há uma população que endossa o seu ponto de vista. E a gente vai ver, não é a mesma população que vai endossar outros pontos de vista. Esse quadro vai mudar muito rápido daqui a pouquinho. Agora, vejam como a coisa também não é tão preto no branco assim como parece. Ele conseguiu convencê-los nesse momento, né? Conseguiu convencê-los na esfera pública, né? Na Assembleia.
mas eles continuaram aflitos na esfera privada, né, nas suas próprias desventuras. O povo que no começo da guerra tinha pouco, até isso perdeu. Essa classe média perdeu muito, né, com a guerra, com a peste e tudo mais. Enquanto os ricos se viram destituídos de suas belas propriedades no campo, não somente casas, mas também objetos, e pior de tudo, tinham a guerra em vez da paz. Ou seja, Tucídides está dizendo, os ventos estão mudando, né? A guerra e a peste somadas vão provocar uma reviravolta política, e a gente vai ver o efeito daqui a pouco, tá certo? Então Péricles está assim no limite. A morte de Péricles não por acaso coincide com as suas últimas conquistas na Assembleia, né? Uma vez que o vento muda, não por acaso ele morre, ou morre, não por acaso o vento muda, né? E isso não depende necessariamente de quem é Péricles, isso depende da reconfiguração social por que passa Atenas, tá? Em bom português, onde eu quero chegar? Dependendo das circunstâncias, dependendo do que estiver em jogo, você tem um grupo social andando de acordo com um determinado projeto. A questão é saber de que projeto estamos falando, né, que respostas a uma situação de peste, né, nós estamos dando e qual seria a alternativa, qual seria talvez o melhor encaminhamento. Será que ter feito a paz com os espartanos teria sido a melhor opção? Será que ter não entrado na guerra, a gente tem que voltar lá no livro primeiro, será que ter não entrado na guerra teria sido a melhor opção? Tem vários pepinos aí de permeio, tá? A partir daqui, Tucídides faz o balanço de Péricles. Enquanto ele esteve à testa da cidade em tempo de paz, né, os atenienses seguiram uma política moderada e segura. Ele é uma espécie de ponto de equilíbrio da cidade. Ele consegue atender tanto a ricos quanto a classe média, tanto ricos quanto quando morre, porém, né, a coisa muda. Ele vai dizer isso, né? Ele era um sujeito que conduzia a cidade ao invés de ser conduzido por ela. Isso tem eco lá embaixo, né? Atenas, embora fosse no nome uma democracia, olha o que ele diz, contrastem isso lá com a oração fúnebre. Embora fosse no nome uma democracia, de fato veio a ser governada pelo primeiro de seus cidadãos. Percebe? É uma democracia que tem toda a cara de tirania, uma tirania moderada, né, ou, sei lá, uma espécie de presidencialismo extraoficial, alguma coisa assim. Seus sucessores, todavia, equivalentes uns aos outros, mas cada um desejoso de ser o primeiro, procuravam sempre satisfazer aos caprichos do povo e até lhe entregavam a condução do governo. Olhem a outra noção de democracia aqui em jogo, né? Para Tucídides, Péricles era o sujeito que conduzia a cidade. Seus sucessores são aqueles que se deixam levar pela cidade, né? Péricles era o sujeito que ainda conseguia, sabe-se lá como isso aconteceu, né? Ainda conseguia se fazer impor diante da Assembleia. Segundo Tucídides, seus sucessores são aqueles que se deixam levar, que bajulam, que dizem o que a Assembleia quer ouvir. Ou, se a gente quiser ler isso de modo um pouquinho mais crítico, Péricles falava para um determinado grupo social, tinha apoio de uma determinada facção dentro da cidade. Seus sucessores talvez falassem para outro grupo, talvez se fizessem entender por outro grupo esse que muito provavelmente é diferente do grupo ao qual o próprio Tucídides se via ligado, né? Tucídides não era lá um grande fã de Péricles, você pegar pela família dele, do pouquíssimo que a gente sabe, talvez ele não fosse um grande fã de Péricles, mas ele entende que Péricles é o cara certo para ele, né? O cara certo no momento certo, para ele, né? E por isso ele endossa, com várias ressalvas, os movimentos políticos de Péricles. Agora, ele tem várias ressalvas muito maiores contra os sucessores dele, Péricles. A questão é saber, de novo, o que está em jogo, de que democracia estamos falando, que grupo apoia e como esse grupo reage aos conflitos e problemas que essa democracia gera, né? No entender de Tucídides, o que esse segundo grupo provocou foi uma sucessão de erros que levaram ao problema central da Guerra do Peloponeso. Pior do que a guerra é a guerra interna. É pior do que a guerra entre Atenas e Esparta, que no entender de Tucídides é uma guerra mundial, né? Atenas é quase que um país à parte de Esparta, ele não se pensa necessariamente como grego, ele se pensa como ateniense. Pior do que uma guerra entre estados vizinhos ou entre cidades que já estiveram juntas em algum momento, é uma guerra dentro da cidade, é a polarização extremada, né? É a guerra civil, o grego chama de stasis. Pior do que a guerra maior é você ter uma guerra dentro que acaba provocando uma espécie de redemoinho destruidor na cidade. A gente vai ver isso no terceiro encontro.
É o problema que acontece em Corcira e depois replica para a Grécia inteira. Né? Qual que é o pior desses erros para Tucídides? O desastre na Sicília. Né? Aquela expedição que foi conduzida por um outro grupo político, que seguramente não é o mesmo grupo que apoiou Péricles, numa outra época, com uma outra intenção, e acabou, no entender de Tucídides, levando a cidade para o buraco. Já adianto para vocês, se Péricles talvez tivesse apoio dessa facção mais rica, mais ligada à cidade, e da classe média atrelada a ela, a facção que vai predominar a partir de agora é cada vez mais a facção formada pelos grandes empresários e banqueiros do Pireu. E agora eu quero ouvir vocês, se houver alguma dúvida, alguma questão, algum problema, algo a se debater, fiquem à vontade. Eu sei que a hora já está meio avançada, quem precisar sair, fica à vontade, né? Podemos considerar encerrado, mas, enfim, vou tentar seguir aqui pelo chat, né? O Rodrigo me pergunta se eu posso comentar a tradução do Tucídides. Veja, interessante, essa ótima pergunta. Essa tradução do Mário da Gama Cury, ela tem alguns problemas, sim, né, mas ela não é de todo ruim. Né, muito embora ela seja feita de segunda mão, me parece, ela deve ter sido feita a partir de uma tradução francesa, né, tudo leva a crer que parece feita de uma tradução francesa. Deixa eu parar só de compartilhar aqui, que aí já facilita um pouco, acho que a visualização, né, melhor, né, vamos... Me parece que ela é uma tradução feita a partir de uma tradução francesa, ela não é de todo ruim, e ela tem uma vantagem enorme em relação a várias outras, que é a legibilidade, né. Eu costumo dizer para os meus alunos, para quem pergunta, né, que é fácil criticar o Gama Cury. Você pega várias gralhazinhas, eu acabei de mencionar um para vocês, né, ele põe anarquia onde no original é anomia. Agora tente traduzir anomia em português. Né, eu dei a descrição do conceito para vocês. Acha uma palavra para mim que cubra esse conceito. Não é uma tarefa tão simples quanto parece, é um desafio enorme. Não estou defendendo ele também. Por um lado, ele tem também problemas, você pode pegar vários pontos que você consegue questionar. Por outro lado, me parece que ele ainda não é a única, né, porque tem outras traduções em português, mas ele ainda é a nossa porta de entrada para o texto de Tucídides. Imaginem se não houvesse essa tradução, o que a gente faria? Né? Sem cair no paradoxo que a gente acabou de ler, né, do Saramago, né, se contentar com um mal menor é uma espécie de conformismo, né, que pode nos privar de algo melhor. Mas como não temos outro, e como aquela alternativa que temos não é das melhores, tenta imaginar, né, o que a gente faria se não fosse a tradução do Mário da Gama Cury. É um cara que, ele foi a minha porta de entrada, eu tenho certeza que ele é a porta de entrada de muita gente, e apesar dos problemas que ele tem, apesar dos pepinos que a gente pode identificar no texto dele, eu diria que ainda é a melhor tradução em português de que nós dispomos. Né? Vamos imaginar o mundo que não existe, por várias razões. Seria muito legal se a gente pudesse, todo mundo, pegar o texto grego e falar, vamos discutir Tucídides no grego. Vocês iam ver, a conversa seria outra. A gente talvez não estivesse discutindo o historiador, estaria discutindo um poeta. Tucídides é um enorme poeta, é um sujeito de uma genialidade monstruosa. Assim. Estudá-lo, como eu falei no começo, é como ler Guimarães Rosa. É um cara que forja a sua própria língua sem ser estúpido. Porque forjar a própria língua e ser estúpido é comum. Isso a gente vê, qualquer criança faz, não precisa exagerar muito. Mas ele é um sujeito que consegue forjar a própria língua, se fazer inteligível, ainda que difícil, claro, ele tem os seus desafios próprios, mas ele forja a própria língua de um modo que, quando você entende o que ele diz, que presunção, né, entender o que Tucídides diz, né, parece um passo gigantesco. Mas quando você faz esse exercício de tentar pensar como ele pensa, você fala, nossa, esse cara chegou a essa concepção, é porque tem realmente algo substancioso por trás. Deixa eu ver, em relação ao Péricles, Aristóteles o coloca um modelo de prudência, praticamente a prudência existe por conta de Péricles. Você comentar a diferença da figura de Péricles, Tucídides e Aristóteles? Bem, Péricles passou, o André pergunta a diferença de Péricles em Tucídides e Aristóteles, né? A figura de Péricles é uma figura paradigmática na antiguidade e muito se deve ao próprio texto de Tucídides, né? Me parece que Aristóteles é um leitor de Tucídides. A palavra que está por trás do texto que a gente acabou de ler, né, no 2,65, quando Tucídides faz o balanço de Péricles, a palavra que ele coloca é: Péricles era conhecido e admirado pela sua prónoia. A palavra no grego é prónoia, vou digitar aqui.
Peraí que eu comi bola aqui. Não, saiu pronoia, né? Pronoia. Literalmente a previsão, a capacidade de olhar antes, a capacidade de entender as coisas antes delas acontecerem, a capacidade de você se antecipar, de você prever acontecimentos. Aí eu não saberia fazer o traçado da filosofia, não vou me meter, meus colegas filósofos vão me enforcar se eu me meter a besta de brincar de aristotélico. Eu não saberia fazer qual é a passagem entre, né, que leva da pronoia a sofrosine, a outras competências associadas ao campo da prudência. Mas me parece que por trás do texto de Aristóteles, se eu estou entendendo aonde estamos, né, pensando na política, por exemplo, Péricles seria um modelo de alguma coisa entre a pronoia de Tucídides e a sofrosine grega, né, o sujeito que consegue, com a sua própria inteligência, estabelecer consensos. Ele consegue se colocar como intermediário de posições antagônicas e chegar a um equilíbrio. Né? Me parece que é essa visão que está por trás de Aristóteles. Essa visão, por sua vez, é a visão que talvez Tucídides tenha desejado passar quando ele escreveu sobre Péricles. Ele projeta em Péricles essa espécie de quintessência viva, que de alguma maneira conseguiu equacionar vários, assim, conseguiu se sobrepor à cidade e manter vários conflitos numa espécie de equação satisfatória. Esse 2,65 ele diz, né, depois de Péricles foi uma derrocada só, foi ladeira abaixo. Vamos dizer assim, seus sucessores só cometeram erros, quer dizer, Péricles teria sido o cara que se colocou quase... Vocês lembram daquele poema de Solon? Né, tem um poema de Solon, século VI a.C., que ele diz assim: eu me coloquei como um escudo entre duas facções, eu me coloquei no meio das duas facções, né, entre os ricos de um lado e os pobres do outro. Né, a imagem que Tucídides projeta sobre Péricles é mais ou menos essa imagem do sujeito que se coloca como alguém no meio de polos antagônicos, ou seja, o sujeito que consegue se colocar como aquele que evitou a guerra civil, aquele que evitou, que conseguia dialogar com todas as partes, né, porque ele não precisava de dinheiro, né, o retrato que ele traz de um homem incorruptível, de um homem rico, de um homem né, tranquilo, enfim, de um homem que pode falar livremente, porque ele não tem maiores problemas, né, mas alguém que conseguiu evitar que a cidade se dissolvesse, né, num conflito de opiniões insolúvel. É o cara que teria conseguido equacionar todos esses antagonismos. Agora, tem um detalhe aí também, né? Péricles conseguiu fazer isso num momento em que Atenas ainda vinha, segundo o relato de Tucídides, na rota ascendente, né? Enquanto a guerra estava começando e os horrores da guerra não se tinham feito sentir até então, né? A guerra estava no começo, a peste é só entre aspas, né, o primeiro ato terrível, no primeiro cataclismo de grandes proporções dessa guerra. Né? O problema é o que vem depois, quando a guerra começa a se prolongar, quando a guerra começa a se arrastar, né, a primeira fase da guerra dura 10 anos. Né? Quando a guerra começa a se arrastar por 10 anos, depois você tem uma paz provisória, depois a expedição à Sicília, quer dizer, quando a guerra começa a se arrastar, quando aquilo que parecia uma coisa rápida começa a durar muito mais tempo do que estava previsto, aí a desgraça começa de fato. Então, aquele Péricles de Tucídides, assim como o Péricles de Aristóteles, que depende em boa medida dele, Tucídides é a grande referência, né? Péricles não deixou nenhum texto escrito, tudo que a gente sabe é por via dos historiadores, né? Aquele Péricles de Tucídides, ele é um Péricles em boa medida idealizado, né? É um Péricles que, se era real ou não, provavelmente fosse, enfim, mas deve muito mais ao Tucídides do que ao próprio Péricles. Ele é o Péricles que teve a sorte, assim como Aquiles, de ter um bom cantor para levar sua fama adiante. Assim como Aquiles teve Homero, né, Péricles teve Tucídides, e talvez por isso ele é conhecido até hoje no Ocidente.